Vamos começar falando sobre a redução da gasolina e gás de cozinha. A Françoise e a Sharon, elas fizeram uma matéria, nós vamos ver essa matéria agora, queda nos preços, Petrobras anuncia redução no valor da gasolina e gás de cozinha. Vamos ver, pode rodar. A gasolina e o diesel passaram a ser vendidos para as refinarias mais barato. A decisão da Petrobras representa uma queda de 6,1%, o que significa que a gasolina vai custar R$ 3,08 por litro e o diesel R$ 4,49 também por litro. A parcela da empresa ao consumidor será de aproximadamente R$ 2,25. Importante lembrar que o último reajuste, tanto no combustível quanto no diesel, aconteceu em setembro deste ano. A média nacional da gasolina ao consumidor atualmente é de R$ 5,03. Sharon Amaral. Outra medida anunciada pela Petrobras foi a redução no valor do gás de cozinha. Uma média de R$ 4,55 para cada 13 quilos, que corresponde a 9,7% de queda. O gás de cozinha teve sua última redução em 16 de novembro, quando a estatal reduziu para pouco mais de R$ 3. A Petrobras informou que a redução acompanha a evolução dos preços de referência e o equilíbrio dos preços com o mercado. Adentrar o assunto aqui sobre ICMS, que parece que tem prazo, né? O Zezinho perguntava aqui se é congelado, não é congelado, tem prazo, tem data. Eu vou começar falando com o Eduardo. Eduardo, por favor. Bom dia a todos. Vamos tentar aqui esclarecer o máximo possível ao cidadão para que ele entenda o que está acontecendo nesse nosso mercado, que está tendo mudança todo santo dia. Uma notícia para vocês. Hoje, Rondônia, Acre, Amazonas e norte do Mato Grosso não respondem mais à Petrobras. A Petrobras de Manaus, a refinaria de Manaus, foi comprada por um grupo regional, que é a REAN hoje, e a REAN hoje é quem comanda os preços na região norte. Então, nós vamos obedecer os preços da REAN. Tá? Hoje ainda está meio confuso, porque tem a Petrobras anunciando o preço, a REAN anunciando um novo preço diferente, e as companhias ainda, as distribuidoras ainda estão meio perdidas. Lembrando a vocês que entre a refinaria existem as distribuidoras para depois chegar no posto. A reportagem fala que teria diferente de R$ 2. Não é isso. Porque tem o preço, o custo do transporte de Manaus para cá e mais o custo da própria distribuidora. Tá? Então, isso vai para o posto já com outro preço bem diferente. Ok. E Zezinho, isso é bom ou é ruim, Zezinho? Olha, bom dia a todos. E o que nós estamos vendo é... Na verdade, a gente fica alegre quando baixa, né? Porque está se mantendo aí um preço médio no Brasil, 5,10, do comandante. Mas hoje, o novo governo que ganhou as eleições pediu para que não vendesse, né, a refinaria aqui do Amazonas, e um grupo aí do Atem, não é isso? O grupo Atem, grupo Atem, comprou, e agora, na verdade, a distribuição para a região norte e alguns estados, Acre, Rondônia e o Amazonas. E norte do Mato Grosso. E o norte do Mato Grosso. Pertence agora à Atem. Agora já não é mais a Petrobras. Isso é bom ou ruim? Olha, eu não sei ainda como, na verdade, é o seguinte, a Petrobras, ela vem ganhando, tendo dividendos, e isso é bom por causa dessa política de paridade, que daqui a pouco nós temos que tocar nesse assunto, aproveitar um economista e especialista que está aqui. O Eduardo tem uma vida vivida em combustível, tanto é que ele hoje é um homem que briga ali na Assembleia. Eu acho que Eduardo fica mais na Assembleia do que próprio coisa. Verdade. Ele acampa ali dentro, discute com o governo, e isso é bom. Mas eu não sei, Edivaldo, ainda se isso vai ser bom, porque baixou. Nós ainda não sentimos a baixa aqui em Rondônia. Ainda não veio essa baixa para Rondônia. Ainda essa semana você vê que não tem 6%. Esse 6% ainda não chegou nas bombas de Rondônia. E aí? Será que foi o novo grupo que comprou?
e é que vai mandar nessa política. Olha, ainda vai ser um tempo, mas nós precisamos buscar uma discussão nessa pauta de combustível, que essa política de combustível, se não tiver, não tem inflação que se segure, não tem economia que se sustente. Porque eu me arrisco e tenho a coragem de dizer, essa pauta de combustível é mais importante do que a PEC dos 600. Por quê? Porque ela é que gera toda a cadeia produtiva, tudo. A inflação está nela. Nenhum. Nós estamos hoje aí há 20 dias de encerrar o ano. E aí? Qual vai ser os 17%? Vai ficar? Não vai? Tem muitos estados que já estão cobrando, porque a perca é 430 bilhões todos os estados. E eles estão reclamando. Eduardo tinha mostrado esses dias que o estado do Pará já gritou. Ele se reelegeu. Então, se reelegeu com a quantidade de votos. Bom, já está querendo buscar essa fatia que os estados perderam. O estado de Rondônia perdeu 700 milhões. Quer dizer, deixa de arrecadar. Mas, como o estado tem um superávit que vem num acúmulo bom, compensa, mantém um equilíbrio e vai embora. Mas não vi ninguém levantar a bandeira. Só se fala PEC da transição e uma política de preço. E o governo acertou de maneira, Eduardo sabe e tudo, acertou, assim, não tinha, o Paulo Guedes não tinha uma política de preço. Eu não vou dizer que foi sem querer. Eu não achava que ia baixar, achava que ia ficar a mesma coisa, não. Essa política que o Congresso fez o ano passado, deu certo. Eu sempre pegava Edivaldo para vir para cá, e Edivaldo dizia, eu não aguento, eu vou ter que comprar uma moto. Antes, lá atrás, gasolina chegou no estado do Acre a R$11. Quem lembra? Estado de Rondônia, 7,40. Quem lembra? Entendeu, Edivaldo? Então, nós precisamos olhar para essa política. A pergunta, essa pressão, né, da perda dos estados, os estados perderam. Como você disse, o estado de Rondônia tem um superávit, está aguentando e talvez até pensando no ser humano, vai abrir mão disso. Mas e aí, como é que fica, Otacílio? Isso vai continuar? Isso foi só um período eleitoral? Então, a medida ela foi emergencial, tanto é que ela entrou na PEC emergencial, na decretação lá do presidente o ano passado. Esse ano, na verdade. A gente mas até 31 de dezembro. Né? Então, vai até 31. Primeiramente, esqueci, né? Bom dia, Edivaldo, bom dia, Eduardo, bom dia, Zezinho, bom dia a todos aí que nos acompanham. Mas, assim, a medida foi emergencial, ela fez parte daquela PEC e tudo tal, que também levou a várias mudanças. Eu considero relevante, como o Zezinho falou, combustível, energia, acaba sendo grandes transferidores de preços para tudo na economia, aumento no preço da energia, do combustível. Agora, é como você falou, como é que vai compensar os estados? Hoje estão reclamando que nessa PEC agora da transição, também colocaram lá, por exemplo, a teoria monetária, né, que não, esses 100 e tantos bilhões que será gerado na economia, ela por si só vai gerar um efeito. Eu critico isso aí não é coisa que se faz. Nós temos uma lei de responsabilidade fiscal que deve ser respeitada, está sendo respeitada agora, mas também foi nessa PEC aí, nessas medidas legislativas, que reduziram ICMS sem dar as devidas contribuições. Como é que alguns estados que teriam perdas, né, como é que eles seriam compensados? De que forma elas seriam compensadas? Eu também sou favorável que você faça todo o esforço para reduzir o custo, principalmente lá no início da cadeia, como ocorre aí com combustível, com energia e com outras áreas, mas a gente tem que achar solução para isso lá na frente. Eu vejo assim o Brasil tomando essas medidas paliativas, mas o que vamos fazer, por exemplo, para aumentar a nossa capacidade energética? Também vamos ter problema lá na frente. Tudo indica que nós teremos aqui só em Rondônia aí um aumento aí de perto de 20%, já no começo do ano que vem. Né? Combustível também aí, não é só essa questão do ICMS, também tem a questão dos tributos, né, do governo federal sobre principalmente a gasolina, PIS, COFINS e a CID, né, que vai com certeza trazer um aumento aí se nada for feito. Tá? Mas assim, eu sou favorável, sim, é lógico que ninguém é contrário a manter o preço dos combustíveis, de energia e de outros itens baixo, né? Principalmente aí em relação à carga tributária. Já tivemos aí até outra, eu sempre falo, por exemplo, uma possível medida você, principalmente quando o dólar estiver bastante elevado,
passar a cobrar aí ICMS ou outro tipo de tributo sobre os produtos primários exportadores, tá? Do agronegócio. Ninguém fala aqui de ter um tributo de 17%, 20%, mas aí, quem sabe, um tributo de 2%, 3%, 4%, que possa compensar isso aí, né? Os produtos nossos que nós vendemos para outros países são considerados inelásticos, né? Significa o quê? Que você aumentar 3%, 4% ali a venda, as exportações caem num patamar muito baixo, 0,001%, né? Ou seja, o impacto é irrisório, tá? Mas eu sempre falo, isso quando você tem aí um patamar de dólar muito elevado, que eleva as nossas importações de petróleo, de combustível, que o Brasil ainda não é, de combustível principalmente, que o Brasil ainda não é suficiente no refino, tá certo? Mas a grande questão olha, tomamos essa medida paliativa e não avançamos, por exemplo, no refino, ou até mesmo em outras fontes que possa substituir o combustível. Por exemplo, a equipe de transição está verificando, nós vamos ter um problema muito grave aí com relação à energia no ano que vem. E, principalmente, nós acionamos aí agora, em 2020, em 2021 principalmente, e agora, esse ano, nós não tivemos bandeira tarifária. O custo ficou tudo para a geradora. Nós temos aí usinas hoje deficitárias. A nossa Santo Antônio Energia aqui é deficitária. Ela vem com vários prejuízos, né, por conta da dificuldade que ela vem tendo de gerar energia e de recompor seus preços. O nosso coletivo aqui, que está com 2 anos com os preços congelados, vai aumentar, já tem anúncio aí. Então, ou seja, lógico que ninguém é contra de você manter, principalmente esses 2 itens aí, energia e combustível a preço barato. Agora você tem que achar uma saída, né, para a gente aumentar essa geração, essa produção, tá certo? Ou outra medida aí que vá reduzir a pressão, como fizemos lá no passado, com o Proálcool, né? Proálcool foi uma medida que reduziu a pressão lá no segundo choque do petróleo sobre a gasolina no Brasil, já que o Brasil deu o calote da dívida e teve dificuldade, né, de fechar parcerias para comprar combustível lá na frente. Aí fez-se o Proálcool lá no final da década de 70, que foi algo interessante. Agora, em 2003, a questão dos carros flex, né, que também foi importante. Ou seja, nós temos que achar outras medidas que reduzam, principalmente, aí, tanto na questão dos veículos, mas também até hoje o Brasil consome, né, e consumiu muito esse ano e o ano passado. Nós tivemos uma crise hídrica que não foi repassado totalmente os custos de geração para as geradoras, né? E utilizamos muitas termoelétricas, inclusive ano passado, né, agora está sendo comentado aí, está vindo à tona aí, né, meu irmão trabalha na ANEEL, nós tivemos várias usinas movidas a gás, sendo, né, também necessário funcionar para que o Brasil não parasse aí na geração de energia. Então, ou seja, ninguém é contra essa questão de você fazer todo o esforço para termos aí um combustível e energia a um preço mais acomodado, porque elas são transferidoras de preço para tudo na economia. Agora tem que achar uma solução. Pois não. Zezinho, você ia falando? Não, queria só dizer aqui o seguinte, a China agora fabricou um carro popular por o valor é 22 mil reais, um carro elétrico. Eu acho que essa é uma das saídas também, né? Como já que ele falou aqui de veículos. Mas isso aí é uma saída, mas é para você a gente falar, a gente coloca aí mais 2030, né? Para você chegar a você dar um equilíbrio aí mas é uma saída, mas tem que planejar e plantar. Eu queria estar aqui, como tem Eduardo aqui. Eduardo, há uma política de paridade que hoje nós temos, não faltamos o diesel S10. E o governo que está entrando pretende tirar essa política de paridade. A política de paridade ela deu certo, está dando dinheiro e o dinheiro está pagando Auxílio Brasil. Esse dinheiro o governo pegou até adiantado da Petrobras, os dividendos dele, né? Mas há um questionamento que a Petrobras não é banco e que tem que ter programas sociais e muito defendido. Já houve até uma sinalização, o próximo a ser mexido vai ser a Petrobras. Já se fala disso. A partir de janeiro, a gente já vê a discussão de política de paridade, que querem, numa canetada, tirar. Você acha que o caminho é esse, trazer, abrasileirar, que é a intenção do novo presidente, a Petrobras? Eu acho que esse caminho já mostrou o resultado que deu lá no passado, tá?
o uso político da Petrobras. Isso aí tem que ser esquecido. Tá? Eu acho que o sistema de paridade ele tem a sua perversão no preço também, existe, vamos concordar. Mas o trabalho que a Petrobras vem fazendo, esses meses mesmo, de quando dá aí 40, chegou a paridade, a Petrobras está vendendo mais barato, R$2 abaixo da paridade. Tá? E a Petrobras segurou o preço. Depois que foi soltando, agora mesmo ela ficou quanto tempo sem mexer no preço? E a paridade estava ela vendendo mais barato que a paridade. Então estava sacrificando o importado. Tá? Porque o nosso S10 hoje, usado aqui no estado, é praticamente 100% importado. Tá? Então nós estamos usando muito o S10 importado. E agora, a paridade eu acho que é o melhor caminho, porque o que acontece? É acompanhar o preço internacional. Agora já vão tirar técnico e colocar político no cargo. O que vai virar isso de novo? Será que vai voltar tudo que nós já vimos? Os investidores já estão correndo para a Petrobras. Tanto é que quando o futuro, que pretende ser futuro presidente, tá, fala, a ação da Petrobras cai. Toda vez que ele abre a boca para falar de petróleo, o preço, a bolsa despenca na Petrobras. As ações da Petrobras na bolsa despencam. Isso é um risco para o Brasil? É claro, pô. E cadê a seriedade do Brasil? Cadê? Aonde que fica? O país quer ser um país sério? Vamos seguir contrato. A Petrobras perdeu, fez 3L de cabeça para baixo. 100 bilhões ela perdeu ultimamente. E não recuperou ainda, né? Não, chegou a 300 e poucos. 300 e pouco. 342 bilhões exato, teve uma perda, né? Em razão da. E com certeza agora com o anúncio do Haddad aí, segunda-feira. Nós já nós vamos entrar nesse assunto. Nossa, Deus, mas continua, Eduardo. Mas então, essa política de paridade deu certo. Deu. Teve os seus percalços, teve os seus contragostos, tudo, mas é o que está valendo. Pelo menos a Petrobras passou a ser uma companhia séria e tem beneficiado o povo. Se querendo ou não, você vê, essas medidas que o governo federal adotou foram benéficas até demais. Tá? Ajudou. Nosso setor aqui em Rondônia também ajudou, tá? Porque nós entendemos, tá, que hoje nós temos o melhor controlador de preço no estado de Rondônia é o consumidor. Tá? O consumidor sabe onde buscar melhor preço. Que o combustível, a qualidade é praticamente uma só. Então, aqui no estado. Então, o que o próprio consumidor tem feito? Ele tem fiscalizado os preços, onde que vai? Qual é o castigo que ele está dando para o posto que está vendendo caro? Ele simplesmente não compra. Uma curiosidade minha agora, exatamente em cima disso. Quando se fala em aumento de preço ou baixar preço, aumento de preço seria mais coerente falar. Alguns postos diminuem o atendimento ou até fecha. Outra coisa é a diferença de preço descendo a BR-364. Você sai de Porto Velho, quando você chega em Ji-Paraná, a diferença de preço é um absurdo. Por que isso? É frete? Olha, o que acontece? Vou explicar para você. Primeiro, nós temos duas situações aí. Entre o que é anunciado na Petrobras, que a Petrobras, quando anuncia, faz o anúncio do preço dela, ali não tem o anidro. Tá? Ali está 100% gasolina. Aí, quando vem, então já deixa de ser aquele valor. Se é 5,0 agora, 6,1. E você vai representar uns 5,5 mais ou menos no preço na queda do preço. O que acontece? Quando sobe o preço anunciado normalmente, quando vai subir ou vai baixar, é tipo 9 horas da manhã aqui. Que a gente fica sabendo. O que acontece? As companhias, quando vai subir o preço, elas simplesmente dá boot nos computadores, dá pau em todo mundo. E ninguém consegue carregar. Não entrega nada também. E ninguém consegue carregar. Por exemplo, teve aquele aumento que foi quase de R$1, que ali deu desespero do dono de posto. Tá? O preço é livre. Se ele aumenta o preço, o PROCON vai lá e multa. E se ele vender o preço que está lá no tanque, ou o combustível está no tanque no preço que está... Ele não repõe. Ele não repõe. Então o cara entra em desespero, que ele vai quebrar. Então é isso que acontece. Tá? O preço no Brasil é livre. Tá? O único órgão que não entende isso é o PROCON. Tá? Existe o preço abusivo. Qual que é o preço abusivo? Essa é a pergunta que eu sempre faço. O que é preço abusivo? As margens de preço aqui em Porto Velho, tá? As margens de lucro bruto aqui em Porto Velho, não passa de 8%. Pô. Como é que você quer que uma empresa pague salário com salário caro? É o maior salário do mercado. Hoje, do comércio, é de posto de gasolina, por causa da periculosidade. Nós temos que pagar. E todos os insumos que vêm atrás. Tá? Cesta básica, seguro, não sei o quê.
Então, isso tudo é muito oneroso. Aí E nós com temos... relação ao preço da BR, descendo? Não, descendo o seguinte, aí nós temos frete. É o da frete. BR, o frete da BR, tá? E te falo o seguinte, dependendo da situação, dependendo da cidade, nós temos cidade no interior que tem dia que existe as guerras de preço que acontece, que acaba beneficiando o consumidor e está mais barato que Porto Velho. Tem casos assim. Tá? Certo. Ô, Tacílio, essa perda na manutenção desse 17%, como é que ficaria o estado de Rondônia, na sua opinião? Não, o estado de Rondônia, em relação a outros estados, tem uma solidez fiscal bem... Não teria problema? Não teria problema. Acho que O vai governador já permanecer. se manifestou com relação a isso? Olha, Tem informação? ainda não. Eu tenho conversado muito com o pessoal da Cefim e eles têm me sinalizado que o governador não mexe nisso. O Antônio Carlos falou essa semana. O Antônio Carlos tem falado sobre isso. Tanto E ele eu como acho que como o Estado está bem, o Estado está com ajuste fiscal, está com superávit. O Estado, o ano passado, ele teve 1,4 superávit. Ele vai bater quase o mesmo superávit, segundo informações, ainda com essa perca aí do ICMS dos combustíveis. Então, não tem porquê. Entendeu? E é uma medida impopular. E na verdade, eu sei que a gente precisa dos impostos para quê? Para investimentos na saúde, para os investimentos no Estado, nos programas que o governo tem. Mas eu não vejo, embora, Eduardo, eu sei que independe do CONFAS, mas o que nós estamos vendo, Edivaldo, é que o CONFAS vai fazer pressão nos outros estados. Se vai chegar aqui essa pressão, eu não sei. Porque tem muita gente que hoje, redondamente enganado, fala, Eduardo, fala da maneira... Não, o estado de Rondônia não tem... depende do CONFAS. Hoje não. Hoje ele não depende para ele manter... se fosse... Tem que aguentar a pressão, né? Não. Se fosse para baixar... aí dependeria do CONFAS. Mas para aumentar, ele não depende do CONFAS. É diferente. É diferente. É diferente, entendeu? Então, o que eu acredito é que o governador vai manter, até para a população não gritar, mas nós precisamos já de uma política de preços de combustível. Agora, Zazinho, nisso aí tudo, o que está me preocupando não é o CONFAS. É a caneta do Gilmar Mendes, porque de repente sai uma decisão judicial. E está na mão dele isso aí. Os governadores estão discutindo com ele. De repente sai a medida judicial lá que o governador que vai ser obrigado a cumprir. E aí? Piauí, Pará e Sergipe, se eu não me engano, já aprovaram na Assembleia aumento de imposto. Tá? Tudo para 21 na gasolina já. Os deputados falam o quê, gente? Os deputados estão se movimentando? Há alguma movimentação? Não, mas isso aí, Edivaldo, é mais o governo federal. Sim, os deputados federais. Não, o governo federal que aprovou, e ali foi uma saída que eu não vou dizer que acertou sem querer. Acertou. Acertou de maneira que eu acredito, da maneira que estava, combustível ia chegar tudo bem, que tem uma política internacional. Como essa semana baixou, foi a política internacional. Não é isso, Otacílio? É uma política internacional do combustível. Não é nada... não é porque a Petrobras é bonzinha, não. Porque quem manda no petróleo é o mercado internacional. Não é isso, Otacílio? Exato. Nós temos um mercado altamente concentrado que controle a produção de petróleo no mundo e dita a regra dos preços, né? Ainda mais por conta da OPEP, né? Que acaba formando tipo um cartel aí que decide o ritmo de produção e oferta, né, do petróleo no mercado mundial, ou então, ou seja, ou aumenta a oferta ou reduz a oferta. Eles que ditam as regras, né? Os maiores países produtores, principalmente os países ligados ao OPEP, né? Que desde a década de 70 vem, no primeiro choque do petróleo, como nós falamos aí depois no segundo, vem controlando, ditando as regras aí no mercado internacional. Aí é tudo decisão deles, é decisão mais política, de hegemonia, né, pelo poder e tudo mais. Mas aí, e esse ano, principalmente, os combustíveis variaram em relação à questão do conflito Rússia e Ucrânia, né? E aí, vamos dizer assim, o conflito ele vem dando sinais aí de enfraquecimento, né?
e voltando à normalidade em alguns mercados europeus, aí o preço do petróleo no mercado mundial acaba se acomodando, né? E também, lógico, Estados Unidos, que detém uma reserva muito grande e faz com que isso também tenha interferências aí no mercado internacional. Agora, como nós falamos, né, não é só o petróleo, tem a questão do refino, e o Brasil peca muito nisso aí. Talvez perdemos o time, até porque para onde vamos, né? Igual você falou, carro elétrico, né? Há outras possibilidades, né? Ao que tudo indica, não investimos mais em refinaria, pois estamos nesse momento de transição. Mas e aí, vamos partir para onde?